1140. Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados. Credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá, meus irmãos, muito bom dia para vocês. Este é o programa Sagrada Umbanda e eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, templo esse situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com sessões públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. Estamos também ao vivo pela Rádio Cruz Alta AM 1140, pela fanpage do nosso templo no Facebook e em nosso perfil no Instagram. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, e esta é a edição número 86 do programa Sagrada Umbanda, que é o seu programa diário de Umbanda e espiritualidade. São nossos colaboradores neste projeto: Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível, Templo Escola de Umbanda Aranauã e Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Cruz Alta. Como sempre, você pode interagir conosco enviando suas dúvidas, sugestões e perguntas pelo número de WhatsApp 559-9134-3107. Eu vou repetir, 559-9134-3107. Também pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343-1207. E, claro, pelo e-mail, programasagradaUmbanda@gmail.com. Você também pode fazer como outros irmãos fazem, entrando em contato conosco pelas nossas redes sociais, pela página do Templo Escola de Umbanda Aranauã no Facebook e pelo nosso perfil lá no Instagram. Tema de hoje: banho de ervas. Nessa gélida manhã aqui em Cruz Alta, deve estar fazendo próximo de 5 graus, Beto? Falando em banho de ervas, é complicado. 9 graus aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, bastante frio. A madrugada, fala-se que teve a temperatura negativa abaixo de zero. Muito bem. E falamos em banho de ervas, então, meus irmãos. Um tema muito importante, muito debatido e necessário dentro da nossa religião, e muito utilizado pelos guias espirituais. O banho de ervas, ele pode ser definido, né, como sendo um composto, utilizando-se líquidos e ervas, e este composto ele é utilizado no nosso corpo. A partir da cabeça, sim, banho de ervas nós utilizamos também na cabeça, porque nós estamos falando da nossa religião, que é a Umbanda. Em outras religiões, como por exemplo dos nossos irmãos de nação, no Candomblé, você só pode tomar banho de erva na cabeça com a erva do seu orixá. Nós não compartilhamos desse entendimento, e considerando que a cabeça também faz parte do corpo e é onde se localiza o principal chakra que nós temos, então sim, nós usamos banho de ervas inclusive na cabeça e não apenas do ombro para baixo. Exceção feita, meus irmãos, àquelas ervas que são tóxicas, né? Algumas ervas podem ser tóxicas, causar alergia, e em contato com as mucosas, como olho, boca, pode eventualmente causar alguma alergia. É a única exceção. Então o banho de ervas, que normalmente se utiliza água filtrada, né? Ele pode ser utilizado a água normal, água mineral, água da chuva, água da cachoeira. Quanto mais natural o elemento, mais ele será potencializado. Como o banho de ervas atua? O banho de ervas ele atua a partir do nosso corpo físico, do nosso corpo biológico, material, e ele vai se sutilizando, atingindo os nossos corpos mais sutis, desde lá do nosso corpo elemental básico, e ele tem o objetivo de remover larvas astrais, formas pensamento, às vezes, dependendo do tipo de ervas, desagregar energias mais densas e desalocar espíritos negativos que possam estar
ligado a nós, até mesmo às vezes por afinidade. E quando nós tomamos um banho de erva com a erva do orixá, e quando eu falo erva do orixá é porque o orixá que fez aquela erva, nós trazemos para o nosso campo, para a nossa vibração, essas energias vivas e divinas dos orixás, nos auxiliando inclusive nos processos de cura, muitas vezes de doenças. E é um hábito perguntar: ervas frescas ou secas, pai Marcos? Que tipo de ervas eu posso usar? Qualquer uma das duas ervas pode ser utilizada em banho. Só o que muda é a forma de preparo quando nós utilizamos ervas frescas. Nas ervas frescas, o processo é de maceração, ou seja, nós colocamos a erva já previamente selecionada, previamente rezada, colhida de forma ritual, de forma respeitosa, nós colocamos dentro de um vasilhame com água fria e nós maceramos, ou seja, colocamos as ervas entre as mãos e em contato com a água vamos esfregando para que essa erva ela solte o seu sumo vegetal e dessa forma ela vá preparando aquela água que vai servir de banho para nós no futuro. E a erva seca, diferente, a única diferença que ela tem é que ela está desidratada, porque os seus fatores, as suas propriedades, elas são mantidas. É preparado com erva quente, com água quente, e daí nós chamamos de infusão, ou seja, nós colocamos em um recipiente a água, quanto mais natural possível. Não precisa deixar ferver, meus irmãos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós gaúchos entendemos bem disso. É a temperatura da água do chimarrão. Antes de ferver, quando ela começar a chiar, nós desligamos a água, colocamos a erva seca e deixamos aí em um processo de infusão aí por cerca de 30 minutos no mínimo, Tapamos e o banho fica no mínimo 30 minutos ali recolhendo esse sumo vegetal na água. Em qualquer uma dos dois tipos, o ideal, mas não necessariamente assim, é coar esse banho, tirar as ervas, tanto na erva fresca, no banho com água gelada, quanto o banho com ervas secas, coamos e colocamos num recipiente e vamos para o nosso banho de higiene normal. Feito isso, com o nosso banho de higiene, tomamos o banho de higiene, completamos a água com a água do chuveiro nesse recipiente já previamente preparado, completamos. O ideal é que seja mais ou menos o conteúdo de um balde, esse balde caseiro que nós temos em casa mesmo. Claro, o ideal também é utilizar um balde somente para essa finalidade. Então completamos com a água do chuveiro para ficar numa temperatura ideal e aplicamos este banho já a partir da nossa cabeça. Então podemos utilizar ervas frescas, caso em que a preparação é feita com água gelada, fria, num processo que nós chamamos de maceração, ou ervas secas, utilizando água quente num processo que nós chamamos de infusão. Claro que nós precisamos rezar essas ervas em qualquer uma das duas situações, com ervas frescas ou secas, nós precisamos rezar essa erva e esse banho. Quando nós ouvimos falar isso em rezar, é um processo de ativação. Claro, nós vamos ativar essas ervas, vamos pedir à divindade, a força ou o poder que rege esse elemento vegetal, que imante ele com os seus fatores, com as suas qualidades. E isso nós fazemos mediante um processo de evocação. Amado Pai Criador, divinas forças naturais e vegetais, eu consagro esse banho de ervas a vós, pedindo que projete neles vossos fatores curadores, equilibradores, regeneradores e assim por diante. É apenas um exemplo de como fazer uma evocação em um processo de ativação, de reza desse banho. Se nós não fizermos isso, meus irmãos e irmãs, fazer uma ativação e uma reza, de nada terá de valia esse banho, porque nós precisamos programar ele, quais são as funções que nós queremos que esse banho assuma. Então, previamente colhidas as ervas, escolhido o meio com a erva fresca ou seca, água gelada ou quente, como nós falamos antes, vamos para o banheiro, fizemos a ativação, a programação e a reza e aplicamos. Pai Adriano Camargo, que é o meu sacerdote preparador,
ele tem um livro escrito sobre ervas, banhos e defumações, e ele classificou as ervas em quentes, mornas e frias. Vejam que isso não é temperatura, é apenas uma maneira de classificar. Ervas quentes, também chamadas de agressivas, são conhecidas como ervas destinadas à limpeza, purificação, porque afinal, antes de poder equilibrar, nós precisamos limpar. E nesse caso, nós utilizamos as ervas quentes, como a arruda, por exemplo, o guiné. São dois tipos de ervas quentes que têm a função de limpar. As ervas mornas ou equilibradoras, elas têm a finalidade de, depois de feita a limpeza, promover um equilíbrio, como é o caso, por exemplo, do manjericão, como é o caso do alecrim. São ervas equilibradoras. E também as ervas frias ou específicas, meus irmãos, que são ervas com finalidades bem pontuais. Erva para a abertura de caminhos, a erva para equilíbrio. Então, as ervas frias ou específicas, que podem por vezes repetir as quentes e mornas, têm finalidades bem específicas. Para isso eu recomendo a leitura do livro do pai Adriano Camargo, o herveiro da Jurema, que aqui no Brasil eu penso que é o maior conhecedor de ervas na Umbanda. Inclusive nós entrevistamos ele numa das edições passadas do nosso programa. Nós já falamos então como preparar, como aplicar, e sempre lembrando que precisamos fazer a reza, a programação e a ativação. Eu agradeço aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento, que estão nos acompanhando pelo Instagram e também pelo Facebook, e agradeço aqueles que estão acompanhando por 1140 do rádio, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem agora então com a trilha de encerramento do nosso programa e com a trilha dos nossos patrocinadores. Um axé e até amanhã. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Quando você quer preparar um remédio salutar, põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. Põe um cadinho de raio de sol e um pouquinho da luz do luar. E tem que mexer, tem que misturar um pouquinho de raio de sol e um cadinho da luz do luar. Um pouquinho de raio de sol, um cadinho da luz do luar. Mãezinha